A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Peço desculpas que ontem eu estava com muita dor de cabeça, que eu tenho cefaleia crônica com tontura, e me esforcei, consegui gravar o vídeo, mas eu acabei que eu não postei ontem, acabei postando hoje à tarde, né, dia 2 de outubro, né, você pode dar uma olhadinha aí que eu postei hoje à tarde. Mas hoje a gente vai dar sequência da nossa leitura, né? Ontem a gente terminou o primeiro livro de Reis, que foi com o reinado de Acasias, que também seguiu os maus caminhos e estava servindo a Baal e levou Israel a pecar, né? Hoje a gente vai começar no segundo livro de Reis. Senhor Deus e Pai, obrigada, Senhor, por mais uma vez poder ler a Tua palavra, Pai, que ela nos ensine, Senhor, que ela nos inspire a viver melhor cada dia mais para Ti, em nome de Jesus. Primeiro capítulo, a doença de Acasias. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria e adoeceu. Então enviou mensageiros para consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom, se sararia daquela doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita, levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria e dize-lhes, porventura não há Deus em Israel para irdes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? E por isso diz o Senhor, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu, e os mensageiros voltaram para ele e lhes disse, por que voltastes? E eles lhe disseram, um homem saiu ao nosso encontro e nos disse, ide, voltai para o rei que vos mandou e dize-lhe, assim diz o Senhor, porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebube, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subistes não descerás, mas sem falta morrerás. E ele lhes disse, qual era a aparência do homem que veio ao vosso encontro e vos falou estas palavras? E eles lhe disseram, era um homem peludo e com lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele, é Elias o tisbita. Aqui ele já reconheceu que realmente era um profeta do Senhor, o qual o atemorizou ainda mais, né? Porque sendo realmente um profeta do Senhor, quer dizer que aquela palavra é fiel e realmente não voltará atrás, né? Aí fogo do céu destrói 100 homens, no versículo 9. Então o rei lhe enviou um capitão de 50 e subindo a ele, porque eis que estava sentado no cume do monte, disse-lhe, homem de Deus, o rei disse, desce. Mas Elias respondeu e disse ao capitão de 50, se eu, pois, sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e os teus 50. Então desceu fogo do céu e consumiu a ele e aos seus 50. E tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Ele lhe respondeu dizendo, homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. E respondeu Elias, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma, a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu e o consumiu, a ele e aos seus 50, né? Olha a ousadia de Elias aqui, né? Ele era tão firme na fé, né? Na palavra do Senhor, ele era tão firme que ele tinha a ousadia de pedir a Deus, né? Então, já que eu sou homem de Deus, então que Deus faça descer fogo aqui, consuma todos vocês. E Deus o ouvia, né? Deus atendia aos seus pedidos, né? Isso é maravilhoso, né? A fé inabalável, né? No versículo 13. E tornou o rei a enviar um terceiro capitão de 50 com os seus 50. Então subiu o capitão de 50 e chegando, pôs-se de joelhos de Elias e suplicou-lhe, dizendo, homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida destes 50 teus servos. Eis que fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém, agora seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias, desce com este, não temas. E levantou-se e desceu com ele ao rei. Aqui, né, esse foi humilde e reconhecendo que ele realmente era um servo de Deus, então chegou na humildade, pedindo primeiramente para preservar a sua vida e a vida de todos que estavam com ele, né?
Versículo 16. E disse-lhe assim, diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-Zebub, Deus de Ecrom? Porventura é porque não há Deus em Israel para consultar a sua palavra? Portanto, desta cama a que subistes não descerá, mas certamente morrerás. Assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor, que Elias falara. E Jorão começou a reinar no seu lugar no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto não tinha filho. O mais dos atos de Acasias, tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Elias é elevado aos céus, no reinado de Jorão, no capítulo 2. Sucedeu que quando o Senhor estava para elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. E disse Elias a Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por sobre a tua cabeça? E ele disse, também eu sei, calai-vos. Aqui lembra Eliseu, né, que Elias, já chegando no auge da vida, ele pediu inclusive a Deus que o levasse, porque ele já estava vivendo mais que os pais. Então Deus deu algumas missões para ele, entre elas achar um sucessor, e Elias foi o seu sucessor, né? Elias inclusive se desfez de tudo que tinha para seguir somente aos mandamentos de Deus, né? Para seguir a vontade dele. Aí no versículo 4, e Elias lhe disse, Eliseu, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor que vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu servo por sobre a tua cabeça. E ele disse, também eu sei, calai-vos. E disse Elias, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Jordão. Mas ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas e pararam defronte deles, de longe. E assim ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Olha só, né? Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, né, no Egito. Ele já tinha feito também atravessar o Jordão, né? Fez todo o povo atravessar o Jordão, e agora mais uma vez ele abre as águas, né? Aí no versículo 9, sucedeu que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse, coisa difícil pedistes, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Então, pegando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Também tomou a capa de Elias, que dele caíra, retornou e parou à margem do Jordão. E tomou a capa de Elias, que dele caíra, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram de um lado e de outro. Ali é Deus mostrando para Eliseu que Deus estava presente ali na vida dele, mais uma vez abrindo as águas do Rio Jordão, né? No versículo 15. Vendo-os, pois, os filhos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. E disseram-lhe, eis que agora entre os teus servos há 50 homens valentes. Ora, deixe-os ir para buscar ao teu senhor.
Pode ser que o elevasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes ou em algum dos vales. Porém ele disse, não o envieis. Aqui os 50 homens que estavam com eles, né, os seguidores, eles estavam achando que talvez um espírito tivesse levado Elias para algum lugar, né, que poderia achá-los ainda. Mas Eliseu sabia que ele tinha ido para os céus, né, então disse para não buscar. No versículo 17, mas eles insistiram com ele, até que constrangido disse-lhes, enviai, e enviaram 50 homens que buscaram 3 dias, porém não acharam. Quando voltaram para ele, pois ficaram em Jericó, disse-lhes, eu não vos disse que não fosseis? E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é boa a situação desta cidade, como o meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse, trazei-me um prato novo e ponde sal nele. E lhe o trouxeram. Então foi a ele na fonte das águas, jogou o sal nela e disse, assim diz o Senhor, sararei a estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram então puras aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Então subiu dali a Betel, e subindo ele pelo caminho, os meninos saíram da cidade, e zombando dele disse, sobe calvo, e virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou no nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles meninos. E dali foi para o Monte Carmelo, de onde voltou a Samaria. Ali o poder de Deus já estava realmente se mostrando na vida de Eliseu, né? Tanto que quando estavam tirando sarro dele, ele realmente o amaldiçoou e foi concretizada essa maldição, né? Ali ele deu para sentir a força de Deus, né? Então, com certeza, das duas, ou ele ficou muito admirado com tudo que estava acontecendo, ou muito temorizado, ou os dois, né? Porque imagina só, acho que quando ele pediu que o espírito de Elias sobreviesse a ele, não imaginaria que viria tanto poder junto, né? E óbvio que com tanto poder há uma grande responsabilidade também. Então você que é profeta de Deus, pense muito bem, porque é uma responsabilidade muito grande o que a gente faz, porque a palavra tem poder, né? Deus já nos ensina isso. Afinal de contas, bastou apenas uma palavra dele para que o mundo existisse, né? Haja luz, haja terra, haja água. Ele simplesmente falou e tudo aconteceu, nos mostrando que a palavra tem poder. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, porque elas machucam muito também, né? E também pode engrandecer a pessoa. A guerra de Jorão contra os Moabitas no capítulo 3. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá. E reinou 12 anos, e fez o que era mau aos olhos do Senhor. Porém, não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera a Israel pecar, e não se apartou deles. Então Mesa, rei dos Moabitas, era criador de gado e pagava de tributo ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com sua lã. Sucedeu, porém, que morrendo Acabe, o rei dos Moabitas se rebelou contra Israel. Por isso Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria, fez revista em todo Israel e mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei dos Moabitas se rebelou contra mim, irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele, subirei e serei como tu, o meu povo como o teu povo e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse, por que caminho subiremos? Então disse ele, pelo caminho do deserto de Edom. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e não havia água para o exército, e nem para o gado que o seguia. Então disse o rei de Israel, Senhor, chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Josafá, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel, dizendo, aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá, está com ele a palavra do Senhor? Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desce a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe,
Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou a estes 3 reis para entregá-los nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um músico. E sucedeu que, tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor, e disse: assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará a ele os moabitas das vossas mãos, e ferireis a todas as cidades fortes, todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores, e cortareis, entupireis todas as fontes de água, e danificareis com pedras todos os bons campos, né? Aqui Deus estava abençoando os 3 reis por causa de Josafá, que era o rei de Judá, né? Porque Judá era a sua menina dos olhos, né? Naquele tempo, afinal de contas, foi a única que restou, porque as outras foram entregues a Jeroboão, se eu não me engano, né? Vocês lembram disso, né? E eu, desculpa, me atrapalho nos nomes, que realmente são muitos nomes diferentes, né? Mas lembra que Deus tinha prometido que rasgaria a terra de Israel, né? Então ficou a Judá, que ficou como realmente a tribo de Deus, né? Os servos de Deus. Aí no 20, sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejarem contra eles, convocaram a todos os que cingiam um cinto, e daí para cima, e puseram-se na fronteira. E, levantando-se de madrugada, ao brilhar o sol sobre as águas, viram os moabitas diante de si, as águas vermelhas como sangue, e disseram: isto é sangue, certamente os reis se destruíram à espada e se mataram um ao outro. Vamos pegar o despojo moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, os quais fugiram diante deles e ainda entraram nas suas terras, ferindo ali também os moabitas. Arrasaram as cidades e cada um lançou pedras em todos os bons campos, assim também entulharam e entupiram todas as fontes de águas, cortaram todas as boas árvores e só o Kir-Aresete deixaram ficar os muros. Mas os fundeiros a cercaram e a feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que a peleja prevalecia contra ele, tomou consigo 700 homens que sacavam espada para romperem contra o rei de Edom, porém não puderam. Então tomou a seu filho primogênito, que havia de reinar em seu lugar, e o ofereceu em holocausto sobre o muro, pelo que houve grande indignação em Israel. Por isso retiraram-se dele e voltaram para a sua terra. Imagina só, né? Oferecer o próprio filho como holocausto, né? Deus tinha feito isso com Abraão, mas não, ele pediu para que oferecesse como uma prova para saber se realmente Abraão atendia. Foi Abraão? Foi, né? Se ele realmente seguia ao Senhor, seguia seus mandamentos, porque Deus, a gente tem que segui-lo de olhos fechados. Não importa o que Deus mandar a gente fazer, a gente tem que fazer, porque se ele mandou é porque tem alguma coisa ali, né? Ele sabe o que vai acontecer, né? Então, se ele mandou, a gente tem que obedecer cegamente, porque ele sabe de tudo do que é melhor para a gente. E só que nesses casos, os moabitas, eles serviam a outros deuses, né? Que a gente sabe que não existe, simplesmente nomes, mas não existe, né? São estátuas, são pedras, são fundição por obras humanas, né? E muitos deles ofereciam, a gente inclusive já chegou até a ler sobre que eles ofereciam os bebês a Moloque, né? Moloque. Imaginem só o sofrimento. E aliás, para a gente é um sofrimento mesmo, mas para eles aquilo ali era era muito bom, era uma honra servir ao Deus deles dessa maneira, né?
mas Deus nos ensina que os sacrifícios são que Deus fala que o fardo dele é leve, né? Então a gente tem os nossos sacrifícios, mas nada do que não podemos aguentar, né? Como diz o ditado, Deus dá o frio de acordo ao cobertor. Senhor Deus e Pai, obrigada por Tua palavra, Senhor, por Tua mensagem, Pai. Esteja conosco neste momento, Senhor, purifica-nos de todo mal, Pai. Perdoa nossos pecados, Senhor. Esteja com essa pessoa que está orando comigo, derrama a Tua unção sobre ela, Pai. Manifeste Teu poder na vida dela. Toda seta inimiga que cai agora, Senhor. Tem pessoas necessitando muito de Tua presença, Senhor, de Teus ensinamentos, necessitando de uma palavra de consolo, Pai. Leva os Teus anjos ali, Senhor, para que acalante esses corações pesados, Pai, pois o Teu fardo é leve, Senhor, e com ele fica muito mais fácil a gente lidar, Pai, a gente lutar na vida, Senhor. Derrama a Tua unção sobre nós, é o que peço em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.